Então, esse aqui é um artigo, né, que define bem, na verdade, esse tipo de indicação, né, o uso aprovado para o tratamento de transtorno compulsivo alimentar. Eu acredito que seja no Brasil, eu não sei se foi, eu não vou me lembrar de cabeça de 2020, 2021, mas é algo recente aí essa aprovação e a inclusão, inclusive, na bula brasileira. Né, existe eficácia, né, para o tratamento, mas, novamente, precisa ter uma avaliação correta, não só para o diagnóstico de TCA, né, como para indicações e contraindicações para cada paciente. Né? A gente tem várias outras medicações e formas de tratar transtorno compulsivo alimentar, essa é mais uma, né, e precisa ser pensada se é, na verdade, indicada para aquele paciente. Aqui, né, seria uma indicação que talvez seja menos pensada ou lembrada, nem menos frequente, porque a frequência de narcolepsia ela também é bastante diminuída na população. Né? E, claro, quem trabalha com sono, né, obviamente recebe pacientes narcolépticos, além de outros tipos de transtornos do sono. Mas, para quem não é especialista nessa área, é muito menos frequente que se receba, né, ou mais difícil de se fazer um diagnóstico. Né? Eu acho que talvez a gente tenha na cabeça a narcolepsia, né, mais grave, aquela que existe a presença de cataplexia. Né? Tem pacientes que não têm cataplexia e têm sonolência excessiva diurna ou mesmo narcolepsia, né, num grau sem cataplexia. O que a gente tem de indicação é do metilfenidato de liberação imediata. Né? A gente não tem os estudos, a gente não tem a colocação em bula para Ritalina LA, para metilfenidato sodas, mas sim a inclusão em bula, né, com orientação da possibilidade de utilizar em narcolepsias, ou mais especificamente para os sintomas de sonolência diurna do paciente narcoléptico. Passando para esse uso off-label, tem muito relato na literatura, né, não necessariamente estudos grandes sobre eficácia. Esse eu achei bastante interessante porque é uma revisão sistemática e uma meta-análise. E qual é a possibilidade de se utilizar e ter bons resultados? Né? O psicoestimulante, né, primeiro, eles consideram que não tem estudos suficientes para uma indicação muito clara da utilização como potencialização de antidepressivo. Porém, eventualmente, quando aparece ser positivo e é utilizado dessa forma, os resultados são mais para os sintomas, talvez, cognitivos que aparecem no paciente com depressão, e não necessariamente em todos os sintomas antidepressivos daquele paciente. E em nenhum momento pode ser substituído com possibilidade de ação antidepressiva exclusiva, ou seja, uso em monoterapia. Será que todo mundo precisa de estimulantes? Olha, se a gente for ver dados da Corte de Pelotas, vocês têm a população que tinha segmento da Corte de 93 na época que tinha 18 anos, e tu tens da Corte de 1908, que nascidos em Pelotas em 1982, que na época não tinha 30 anos. E a gente passou os critérios diagnósticos de TDAH, em todos eles. Né? São bastante grandes as populações, são quase 10 mil pessoas que a gente testou. É uma amostra realmente populacional. E olha só que interessante, e se a gente pega e faz só o número de sintomas de TDAH nessas pessoas, quantos dariam positivos? Ou seja, quantos têm 5 ou mais sintomas de desatenção ou hiperatividade na população, e na população de Pelotas? E vejam, quase 25%. Então, aqui começamos a ver por que as pessoas procuram tanto, né, esses elevadores cognitivos. Há uma grande parcela que tem um grau de desatenção, fantástico, né, perto de quem tem TDAH, tá? E é 1/4 da população aos 18 anos e 10% aos 30. Vocês sabem que a desatenção vai caindo com o passar do tempo, né? Tá. E essa desatenção causando prejuízo, porque pode ter desatenção, mas, cara, não tem problema com isso, né? 15% versus 6%. Ainda são níveis altíssimos de pessoas com TDAH. E pessoas com TDAH atual sem história neurodesenvolvimental de TDAH. A gente está com 12% e quase 6%. E somente se a gente pega toda, né, a trajetória necessária, a gente começa a chegar naquelas prevalências que a gente está acostumado a falar que o TDAH tem. Mas na população tem um mar de desatenção. Então, as pessoas realmente sofrem
né, como elas têm nos contado que sofrem, mas não estamos falando de TDAH necessariamente. Tá? Além disso, vocês sabem que os sintomas de TDAH são bastante inespecíficos, né? Eles não são como uma esquizofrenia, que são os grandes sintomas, por exemplo, da psiquiatria, né? Mas eles costumam acontecer como critérios dos outros transtornos. Na depressão, por exemplo. Só que na depressão tu tens um sintoma apenas, que é cognitivo da desatenção, né? Mas na ansiedade generalizada, a gente quase fecha o diagnóstico com os sintomas de desatenção. E aí a pergunta que vale $1 milhão é a ansiedade generalizada que mimetiza o TDAH ou é o TDAH que mimetiza a ansiedade generalizada? Ninguém sabe direito, mas se a gente aplicar os critérios meio rapidamente de TAG na população de TDAH, a gente fica com 60%, 70% de pessoas com TAG. E são pessoas que realmente têm uma tensão. Então, transtornos de ansiedade, principalmente a ansiedade generalizada, tem um componente cognitivo muito importante. Tá? Então, isso aqui é importante. A segunda parte, a gente pode ter alguém que diz, estou muito desatenta. Nesse artigo, também com dados de Pelotas, vocês se lembram aquela polêmica do late onset de TDAH, se existia, se podia ou não, né? Tive a sorte de trabalhar com um aluno de doutorado e a gente mostrar que a grande maioria das pessoas que têm TDAH tiveram TDAH na infância, tá? Mas que tem um grupo que realmente, dos 20% dos casos adultos de TDAH, que são tardios mesmo, tá? E não é porque eles não contaram, é porque eles não tinham mesmo, porque a gente tinha o autorrelato disso. E vejam que interessante, 70% dessas pessoas são mulheres, vocês sabem que na infância é quase tudo meninos com TDAH, e na vida adulta é meio a meio, é balanceado o número de pessoas com TDAH ou não. Então, há um grupo emergente de TDAH que parece que está fazendo uma elevação cognitiva, quando na realidade também está tratando TDAH. Principalmente mulheres e mulheres com transtorno de humor. Tá? Além disso, os sintomas de TDAH flutuam. Não são, né? A gente trabalhava muito naquela história de traço-estado, né? Então, depressão é típica doença de estado depressivo, episódio depressivo, e TDAH é um traço que persegue a pessoa, né? Na realidade, o que se vê é que os sintomas são altamente flutuantes. Tem períodos de remissão e exacerbação dos sintomas. Então, também pode ter pessoas que durante um tempo pensam não ter e depois tem, principalmente homens, né? E esse é nosso estudo de segmento, foi publicado muito recentemente, nunca tinha sido descrito remissão dos sintomas em TDAH de adultos. A gente ganhou o melhor artigo de 2015 por causa de descrever a remissão na idade adulta, e depois que a gente fez 15 anos de segmento e a gente tinha 3 avaliações, a gente viu que pelo menos 25% dos pacientes com TDAH flutuam. Antigamente era aquela questão de fazer o diagnóstico diferencial. Se flutuou, deve ter depressão. Quando, na realidade, o que a gente está vendo é que o TDAH tem flutuações muito mais parecidas com a da ansiedade. Então, vejam bem, quantas pessoas que fazem elevação cognitiva não devem estar tratando também desses fenômenos do TDAH? E aí chega um paper que para nós é salvador, e que eu acho que hoje vocês podem, quem não viu, quem já viu não vai ser novidade, mas vai nos dar um alívio. Esse artigo, né, fantástico, que saiu agora faz alguns meses, mostrando que na realidade, aqui saiu o amarelinho, vejo, que na realidade essas drogas inteligentes não são tão inteligentes. Havia dados conflitantes a respeito se elas conseguiam ser elevadores cognitivos reais ou não, né? Havia gente que dizia a favor e gente que falava contra, ou dados que falavam a favor e contra. Mas este experimento, muito bem controlado, demonstrou coisas inacreditáveis.
que eu acho que nos fazem repensar totalmente o que a gente vinha pensando a respeito. Em primeiro lugar, quem tomou placebo se deu melhor. Vejam que parte interessante. Ele é a melhor produtividade, é a melhor performance. Não, porque tem uma coisa terrível de tomar, é assustador tomar anfetaminas, digam para quem perguntar. Porque o cara acha que está matando a pau, mas ele está funcionando muito pior. Tá? E o melhor de todos, aquelas pessoas que têm um alto desempenho sem usar medicação, né, que são acima da média, são um desvio padrão de desempenho, quando tomam uma das anfetaminas ou anfetamínicos, vão para abaixo da média, tá? E os que são abaixo da média vão para acima da média. Demonstrando que se precisa estar doente ou ter um grau de disfunção cognitiva para passarmos a ter os efeitos benéficos ou elevadores cognitivos das anfetaminas, dos anfetamínicos. Uma pessoa que não tem vai desempenhar como alguém que tem uma deficiência de desempenho e sempre achando que está matando a pau. E quanto mais potente é o estimulante, pior esse efeito, né, de tornar os caras que estão acima da média abaixo da média e trazer aquelas pessoas que estavam abaixo e tinham uma pequena alteração cognitiva para um desempenho melhor. E o interessante, o único que eles conseguiram fazer é com que a repetição não parasse, mas a qualidade do trabalho é péssima. Então, é quase uma perseveração, não é uma performance, né? E eu acho que isso era um assunto que realmente nos ajuda a dizer claramente para as pessoas que fazer elevação cognitiva só se for ao menos daquelas pessoas que estão nos 25% aos 18 anos, que tem algum grau de disfunção cognitiva, senão não tem nenhum sentido.